Boa noite. Eu me chamo Valquíria. Tenho 38 anos e moro na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Hoje vou contar o meu relato sobrenatural. Trata-se de uma história que aconteceu de verdade, com 2 alunos meus, que misteriosamente desapareceram na noite do dia 31 de outubro de 2012, após partirem rumo à mata localizada atrás dos laboratórios do campo da universidade, indo na direção de uma estranha criança que eles avistaram chorando. Um dos desaparecidos é o meu irmão. Desde o primeiro dia de aula, os olhos verdes de uma moça raptaram o coração de Marcos. Ele, com uma natureza tímida, não sabia o que dizer, nem como dizer, nem por que dizer qualquer coisa para ela. Só um ano depois, conseguiu sentar-se mais próximo, realizar alguma atividade de sala em grupo, marcar encontros de estudo com ela e mais outras pessoas. Nesse grupo, um outro colega de turma, por ser mais extrovertido, conseguiu conquistar aquela moça e começaram um namoro. E assim, os anos se passaram. Marcos e Verônica se tornaram grandes amigos. Verônica gostava de Marcos, pois podia conversar com ele de modo franco. Sempre estava disponível para ouvi-la, e nas raras ocasiões em que não se falaram, uma viagem, uma doença, uma revolta, ela sentiu-se perdida por não ter aquele interlocutor. O único que não só percebia, mas sentia certo incômodo com a situação era o namorado de Verônica, conhecido por Fernando. Ao mesmo tempo em que sabia da importância que Marcos tinha para sua namorada, tinha grandes ciúmes, pensando que ele poderia representar uma ameaça. Por isso, no terceiro ano de graduação, no momento em que estavam somente os 2 homens, indo para o laboratório 1, ele segurou o rapaz pelo braço e falou com firmeza e força. Eu já reparei como você olha para ela. Acho que a universidade inteira já reparou também. Como eu sei que vai ser um problema vocês simplesmente pararem de falar, porque ela vai querer saber o motivo. Quero dizer que, se você tentar qualquer coisa além disso, vai levar uma surra. Marcos, sem saber o que dizer, apenas concordou com a cabeça. Aliás, mesmo que você tentasse alguma coisa, nem ia adiantar. Você é um irmão para ela. E só. Essa angústia do amor à distância, mesmo com ela tão próxima, continuou a consumi-lo, além dos olhares atentos do namorado a cada gesto que fazia. Eis que chegou o último semestre do curso, e com ele aquele sofrimento estranho de despedida antecipada. No dia 31 de outubro, a sua turma teria aula no laboratório 106, e Marcos, Verônica e Fernando foram juntos para lá. Ao chegarem, não havia ninguém. A porta estava fechada, e o longo corredor parecia interminável. Já não havia mais a luz do sol, entrando naquele momento de penumbra, em que as sombras começaram a se alargar. Acharam estranha essa ausência de pessoas. Fernando disse que tinha que ir ao banheiro, depois procuraria os colegas e a professora. Antes de entrar no banheiro, lançou um último olhar ameaçador, não percebido pela moça, em direção a Marcos, que logo baixou a cabeça. Os 2 ficaram esperando. A moça começou a falar sobre o relatório de estágio, mas Marcos só admirava aqueles olhos verdes e pensava que o tempo de se declarar estava terminando. Mesmo que apanhasse, mesmo que perdesse aquela amizade, mesmo que nunca mais eles se encontrassem, era preciso aliviar aquela angústia que vinha se arrastando há tantos anos. Quando ele disse o nome da moça, ela deu um grito assustado. Ambos olharam para uma pequena criança chorando próximo à mata, localizada atrás do laboratório, que devia ter no máximo 2 anos de idade. A criança aparentava estar muito suja e machucada. Entrar naquela mata, já no cair da noite, era algo perigoso e muito assustador. Até porque, no meio da mata, havia um local conhecido como Pedra da Macumba,
onde era muito comum as pessoas realizarem seus trabalhos espirituais. Porém, naquele local havia trabalho de magia branca e de magia negra também. Havia muita coisa pesada envolvendo ossos humanos, cabelos, dentes humanos, sapos com boca costurada e sacrifício de animais, de médio e grande porte, inclusive boi. Meu irmão e Verônica caminhavam em direção àquela criança e rumo à escuridão da noite e da mata fechada. A pequena criança ia se distanciando aos poucos, guiando o caminho de terra e grama até as árvores. Quem primeiro entrou na mata foi Verônica. Marcos ainda segurou em suas mãos e alertou que era muito perigoso e que precisava chamar a polícia. Mas Verônica o ignorou. A criança se insinuava atrás de uma grande árvore. Contudo, após alguns passos naquela direção, a visão da criança foi diminuindo, até desaparecer, e Verônica parou subitamente. Marcos ainda deu-lhe alguns passos. Olhou por detrás da árvore, mas não enxergou nada, como se acordasse de um transe. Marcos olhou ao redor e não entendia como tinha chegado ali. Gritou para Verônica que voltasse, mas a moça continuou adentrando a mata. E Marcos também adentrou a mata, acompanhando a amiga. Fernando, quando saiu do banheiro, conseguiu ver os dois andando em direção à mata, seguindo uma criança. Tentou chamá-lo, mas eles não o ouviram. Percebendo que havia algo de errado, correu até o bloco A para pedir ajuda. Os dois estudantes não foram mais localizados, apesar das muitas buscas realizadas. Nem pegadas, nem vestígio, nada. Nenhuma pista sequer jamais foi encontrada na mata, dando a certeza de que Marcos e Verônica um dia entraram ali. Se as câmeras de segurança não tivessem registrado tudo, poderíamos pensar que essa história era uma invenção de Fernando para ocultar o crime. O detalhe é que as câmeras não filmaram a presença da criança. Sua imagem não foi registrada. O corpo da criança foi encontrado com vestígios de requintes de crueldade. Seu coração foi arrancado do corpo e deixado aos pés de uma imagem de Lúcifer, feita de cera, entre velas e pentagramas. A direção do campo, diante dos fatos inexplicáveis, tomou uma única atitude possível: abafar o caso e não deixar mais a porta traseira dos laboratórios, que dá acesso à mata, aberta. O inquérito policial sobre o desaparecimento dos adolescentes foi arquivado, sobre o infundado argumento de que os dois decidiram fugir para viver um grande amor. O inquérito em relação à criança constatou que a mesma foi assassinada em um ritual satanista em troca de prosperidade e riqueza. O ritual foi encomendado pelo próprio pai da criança, que pagou R$ 25.000 pelo trabalho de alta magia. Minha família acredita que essa criança era um espírito trevoso que conduziu Marcos e Verônica até a mata. Dizem que os espíritos trevosos adoram se passar por criança para nos ludibriar. Ninguém gosta de frequentar os laboratórios próximos à mata durante a noite. Os alunos até exigiram da faculdade que colocassem vigilantes nas proximidades da área onde os alunos desapareceram. A estranha criança nunca mais foi vista rondando por ali, mas os vigilantes que trabalham no local afirmam ouvir choros de crianças vindo da mata durante toda a madrugada. Os vigias, por diversas vezes, acionaram a polícia militar, que compareciam no local para averiguar, porém nada era encontrado. Em meus sonhos, meu irmão sempre aparece pedindo ajuda e um copo de água. Já o vi por 2 vezes deitado em sua cama. Meu coração me diz que a vida dele foi retirada naquele mesmo dia. Nunca foi um caso de desaparecimento para fins amorosos. Isso nunca fez sentido para mim. Esse foi o meu relato sobrenatural. Se você gostou, compartilhe e deixe seu comentário. Boa noite. Fiquem com Deus.